mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre monitoramento e LGPD, a questão de proteção de dados. Então vem com a gente que vai ser bacana. Estamos hoje aqui com o Júlio, presidente do Conselho de Inovação da Associação Comercial do Rio de Janeiro, com Walter Aranha Capanema, advogado, professor de Direito Digital e autor do livro Manual de Direito Digital, e com Silvio Júnior, certificado em proteção de dados pessoais, pós-graduado em Direito Digital. Punk, hein? Só fera. Só fera, né? Júlio, conta pra gente um pouquinho dessa questão do monitoramento, do Civitas. Conta pra gente um pouco dessa questão. Bom, antes de mais nada, Salles, obrigado pelo convite. Walter também, Silvio, por ter aceitado que a gente fizesse esse podcast aqui. Acho que a gente vai emendar aí um conjunto de podcasts que acho que tem muito assunto para a gente discutir nessa edição. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado a quem vai nos assistir também. Essa questão do Civitas é interessante, Salles, porque a Prefeitura do Rio, recentemente, acho que foi no dia 4 de junho, publicou um decreto criando o Civitas. O Civitas é a Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia de Apoio à Segurança Pública, em parceria com o Disque Denúncia. E a implementação do Civitas na cidade, ela visa apoiar, naturalmente, as forças de segurança com as informações das câmeras do COR, por exemplo, do 7 Rio. O COR é o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, da 7 Rio, e futuramente com as empresas, com as câmeras das empresas de segurança. E essa central, né, esse novo centro operacional com foco em vigilância para segurança pública, ele tem por objetivo também usar massivamente esses dados que são coletados diariamente pelas 900 câmeras da Prefeitura, por exemplo, e pelos mais de 500 sensores que estão espalhados na cidade. E todo esse aparato tecnológico, quando bem utilizado, e essa é a proposta do Civitas, ele consegue, de fato, tornar que essas ações de segurança sejam preditivas, que se antecipem à ocorrência policial. Então, essa é uma ótima iniciativa da Prefeitura, que vai utilizar de todos os seus recursos em apoio à segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, fornecer essas informações. E muita gente tem uma discussão muito grande de quem é a responsabilidade de segurança pública. A responsabilidade é de todo mundo, inclusive nossa. Inclusive nossa. Inclusive nossa. Então, assim, o cidadão ele não pode recepcionar um produto de furto ou de roubo porque ele está estimulando o furto e o roubo de um determinado celular, por exemplo. Ele só acontece porque ele tem uma destinação. Porque ninguém rouba celular para fazer alguma outra coisa se não revender. Então, nesse sentido, nesse contexto, foi fundamental e é muito importante, a gente torce muito para que isso dê certo, porque, de fato, é uma inovação para a cidade utilizar esses dados que a gente tem acesso, né, que a Prefeitura tem acesso, para apoiar na segurança pública. Mas falando de LGPD, né, que é o tema da nossa discussão aqui, é bem interessante porque hoje em dia a LGPD está permeando tudo, inclusive o decreto do Civitas. Porque no artigo 5º, no inciso 8º, ele fala: garantir a proteção da privacidade dos dados pessoais dos cidadãos em conformidade com a LGPD, implementando políticas de governança de dados, mecanismos de anonimização e criptografia, e realizando auditorias periódicas de segurança da informação para garantir a integridade e a confidencialidade dos dados. Se a gente olhar para antes de 2020, que a LGPD entrou em sua operação em 2020, dificilmente a gente ia encontrar algo parecido, essa preocupação, num decreto publicado pelo prefeito. Então, essa discussão de dados não existia há 4 anos atrás. A gente está falando de 4 anos, não é muito tempo, né? Então, acho que é importante, e isso mostra que uma ação, qualquer ação hoje em dia, seja da administração pública, seja do privado,
ela está levando em consideração a LGPD, porque eu acho que a lei teve seu mérito em trazer e dar luz a esse tema, e esse tema está sendo incorporado nas empresas. É óbvio que muitas empresas ainda não estão adequadas, é um processo natural, mas que hoje a preocupação existe e isso começa a ser visto com mais facilidade, inclusive num decreto publicado pelo prefeito. Bom, eu fiz uma conversa há algum tempo com o cônsul-geral da China e eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho que tem bastante a ver com esse momento, com esse tema. E falei, não, tá bom, construir cidades inteligentes na China, com poder centralizado e com a quantidade de dinheiro que a China tem, é muito fácil, né? Aí ele falou, como assim dinheiro? A gente não põe dinheiro nisso. Como assim? Eu que pergunto, como assim? Ele falou, não, o que a gente faz, existem várias empresas interessadas em ter essas informações. Então, nesse momento, eu dou a concessão, permito que elas construam um sistema de inteligência, captura de imagem, de faces, e tenha as informações de que horas que o Silvio saiu da porta A e entrou na porta B, com que frequência, e ali ele sabe que ele, como um Alibaba ou outros, conseguem montar um centro de distribuição, um microcentro de distribuição e atender aquela determinada região em 1 hora com aquele produto que o cara comprou na internet. Você monta um mapa de calor, né? Eu tenho uma concentração de pessoas numa área específica que não valia a pena eu montar um comércio naquela área. Isso. Até para ofertar propagandas também, se for o caso. Exato. Uma propaganda mais direcionada. Mais direcionada ainda. E aí o governo só pede que a contrapartida seja ceder esses dados para aquela determinada prefeitura, para o governo, para que ele use, em termos de segurança, de logística, de transporte público. Eu falei, cara, vocês estão realmente um passo à frente. Como que um sistema desse de monitoramento não vai utilizar as informações? A questão do menos, menos individualizado ou identificado, anonimizado, né? Anonimizado, é preocupante de alguma forma, né? Porque inevitavelmente você tem todas as informações. Como é que funciona isso? É uma excelente pergunta, diga lá. Eu posso fazer um adendo aqui, um complemento à fala do Júlio. Primeiramente, agradecer a oportunidade ao Salles, à associação, ao convite do Júlio e a presença aqui do meu professor e amigo Júlio, Walter Capanema. O decreto que o Júlio falou, o número dele é 54602. Ele é do dia 3 de junho, foi publicado em DO no dia 4 mesmo, como ele disse, e ele citou o artigo 5º, inciso 8º, falando expressamente da LGPD. Mas antes, no artigo 4º, aí eu vou pegar uma colinha também aqui, no inciso 9º, ele falou o seguinte: competências do Civitas, estabelecer protocolos rigorosos de privacidade e proteção de dados, em conformidade com as normas vigentes de sensibilidade de informações, para depois entrar no artigo 5º que fala expressamente da LGPD. Dá para ver mais ou menos assim a edição de uma norma municipal contendo um privacy by design, coisa que ele não, o Júlio tinha falado que não tinha de 2020 para trás. Com a edição da LGPD e posteriormente a vigência, a gente começa a perceber um certo aculturamento, uma certa preocupação na proteção de dados pessoais, questão de privacidade, sendo embutida nos próprios normativos do poder público. Isso é muito interessante. É interessante, mas como é que eu, cidadão, confio, não sou advogado, não entendo como é que funciona, mas como é que eu confio nisso aí, hein?
ou eu simplesmente aperto o sim? Boa pergunta. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado vocês aí pelo convite. Bem, o advogado tem um defeito, ele sempre desconfia. Porque na verdade é o seguinte, você vê por parte, principalmente das empresas, uma promessa. Esses termos de uso, que são contratos, políticas de privacidade, que são documentos que ninguém lê. É verdade isso. São poucos advogados. É por adesão, né? Exatamente. Olha, para usar esse serviço, eu vou ter que concordar. Então, eu não preciso ler, vou concordar. É o que a gente pensa. A gente pensa o seguinte, olha, eu não vou ler, mas eventualmente o juiz de uma ação judicial que eu vá ajuizar, ele vai ler. O que acontece é o seguinte... Vai entender se vale ou não, se está dentro do legal ou não. Eu espero que ele entenda, né? A gente torce para que ele entenda. Então, o que acontece? Nessa situação, a gente percebe que essas políticas de privacidade têm um monte de promessas, um monte de direitos, um monte de, olha, nós não vamos compartilhar os seus dados vão ficar num sistema criptografado, mas acontece... E por que eu recebo 500 ligações por dia? Isso é prova que eles estão mentindo. Não todo mundo, claro, né? Não vamos generalizar. Vamos pensar até no lado positivo, o que não estão conseguindo cumprir o que eles estão se comprometendo. É bem provável. É um outro lado da moeda. Né? Porque a segurança é algo muito interessante, porque a segurança acaba sendo um gasto um tanto quanto, vou dizer, inglório. Por quê? Quando tudo está funcionando, o gestor acha, tá funcionando porque, sei lá, a gente está orando, está rezando, né? E quando dá algum problema foi por causa da segurança. Porque o trabalho da segurança, quando ele é eficiente, é porque o problema não aparece. Então, as pessoas não costumam investir em segurança. Não vai investir em segurança porque vai dar trabalho. É como se fosse mais ou menos como era antigamente aquela questão de você ter o extintor de incêndio no automóvel. Para que eu vou ter isso? Né? Porque tem uma lei exigindo. Logo essa lei vai cair. Bem, caiu. Mas será que a gente não precisaria de algo parecido nos termos digitais? Para que usar cinto de segurança? Eu não vou bater hoje. Eu dirijo bem. Era a questão do capacete nas motos. Então, isso que o professor Walter falou faz todo sentido quando a gente está na linha da segurança da informação. Quer ver fazendo uma analogia? A gente mora na cidade do Rio de Janeiro. Dificilmente quem tem carro não tem seguro na cidade do Rio de Janeiro. Mas qual é a certeza de que seu carro vai ser assaltado, de que você vai sofrer um acidente? A probabilidade existe, o risco existe por ser na cidade do Rio de Janeiro. Mas a única certeza da vida que a gente tem, é forte falar isso, mas é a morte. E os impostos. Mas poucas pessoas que têm o seguro do carro e reconhecem o perigo que é ter um carro sem seguro, têm seguro de vida. Sim. Mas é a única certeza que você tem. Mas é aquela coisa, não, isso traz mau agouro, eu não vou ter seguro de vida porque senão eu já estou preocupando com a minha morte. Mas não é. É uma questão de lógica e segurança da informação. Exatamente. Põe o beneficiário escondido, não mostra para ninguém. Pois é, ninguém precisa nem saber que tem, né? Pois é. Mas é isso, a segurança da informação é muito nesse sentido, ela não aparece. A segurança da informação não dá voto, a segurança da informação ela é cara, não é barato. Sim. Os sistemas de segurança da informação são caros. Um processo completo de adequação à LGPD é caro porque ele requer ferramentas. Porque não é só a política de uso, o termo de privacidade, não é o escrever lá num termo que você vai aceitar dizendo o seguinte, olha, eu não vou compartilhar seus dados sem que você saiba, ou que se tiver problema foi algum outro. Pois é, mas se tiver um problema foi o hacker que invadiu o sistema. Só que aquele hacker invadiu um sistema que você não protegeu, por qualquer motivo. E aquela coisa do quem não tem competência não se estabelece, é isso. Se você quer lançar um aplicativo, você quer fazer algum sistema, leve isso em consideração se você está usando os dados pessoais. Porque um eventual vazamento, e é fato que se a gente procurar aqui na internet, acho que o CPF de todos nós já está disponível ali na internet. A gente só não sabe. Mas para qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, não existe aquela coisa do será que eu vou ter meus dados vazados? Não é será. Que vai ter, vai. Só tem que saber quando. E se ele vai te prejudicar ou não. Pode ser ele vai te prejudicar e se você vai perceber. Porque tem muita empresa, justamente por não ter uma política de monitoramento, ela nem percebe que aquele dado vazou. Ela fica sabendo por terceiros ou pela uma agência nacional de proteção de dados, quando um cidadão, um cliente, vai lá e registra essa reclamação. Então é isso, eu acho que a questão da LGPD, ela tem por trás também uma camada muito forte de segurança da informação. Sim. Então não basta dar aquela capa, aquele corpo de lei
sem levar em consideração toda a proteção que é necessária para esses dados, como, por exemplo, ferramentas de anonimização, ferramentas de criptografia de dados, duplo fator de autenticidade para que a pessoa não consiga ter acesso à sua informação, ao seu dado, ao seu banco, por exemplo, se você, por acaso, perder seu celular ou se a tua conta for vazada. Então, assim, isso é muito importante nesse processo de proteção de dados. Quando a gente fala em adequação à lei, a proteção de dados está correndo em paralelo ali, a segurança da informação também. Tem como ter proteção dos dados? Olha, a gente pode tentar, né? Acho que acaba sendo o seguinte, você não pode falar que essa obrigação de segurança de dados é uma obrigação de resultado, ou seja, ninguém pode falar, olha, eu garanto, eu tenho certeza que eu vou proteger seus dados contra tudo de ruim que acontecer no mundo. Se você fizer essa promessa, tenha certeza que alguém vai te desafiar. Alguém, até um adolescente que aprendeu no YouTube, bem provável que seja isso. O que você pode prometer para o seu titular de dados, seu consumidor, seu usuário, é que você vai empreender os melhores esforços com o atual estado da técnica para mitigar a probabilidade daquele risco. Perfeito. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Você busca a mitigação do risco, porque sempre vai ter. E você, como Sempre cidadão, se arrisca no tamanho que você achar que deve. Viver é um risco. Tá bom, confio neles que eles vão buscar aqui a melhor. Exato. O aplicativo faz sentido para mim. Vamos lá, topo. Muitas vezes não é nem questão de confiar, né? É questão de necessidade de usar aquele aplicativo ou aquele sistema. Mas é isso. Eu acho que um dia, essa preocupação, como eu falei, em 2020 para trás a gente não tinha. Sim. E não que ela não existisse. A preocupação deveria existir. Mas a cultura está mudando. E isso começou na Europa, com a GDPR, a LGPD é muito parecida, né, professor, com a GDPR Conceitos, europeia. Né? É óbvio que o nível de maturidade das empresas europeias é muito maior, até pelo tempo que a lei existe, né? Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Prefiro ser otimista, porque muita coisa acontecia sem que a gente soubesse. Hoje em dia acontece, mas pelo menos a gente sabe. Então, acho que é o caminho, né? A gente está avançando. Pelo menos hoje a gente é informado quando um vazamento de dados ocorre, e isso aparece no jornal, isso aparece até às vezes na sua conta. Já recebi alguns e-mails dizendo, olha, houve um vazamento de dados da empresa, pode ser que seus dados tenham sido vazados, recomendamos a troca de senha. Então, assim, hoje a lei obriga que o titular do dado seja comunicado de uma eventual ocorrência. Isso minimiza o processo. O risco, né? E o processo dele, né? Porque se você vai processar ele, ele pelo menos estancou aqui, ó. Já te avisei, teve Procurei um problema. manter a boa-fé. Sim. O Júlio, só uma coisa interessante, né? Que a gente começou a se preocupar no Brasil com proteção de dados recentemente. Isso que você falou, e você repetiu, você tem toda a razão. Porque quando você pega o direito brasileiro, a gente só foi se preocupar com intimidade, privacidade, só agora. Por causa da internet e por causa desse uso massificado de computador. Eu acho que antes disso, eu só consigo pensar aquelas coisas do Código Civil 16, de direito de vizinhança, em que você tem uma janela, não pode ficar muito próximo da outra, por causa de intimidade. Mas fora isso, a nossa legislação, como você falou muito bem, nunca se preocupou muito com intimidade, com privacidade. Depende com o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil, mas eram iniciativas muito tímidas. A LGPD ela é uma mudança de paradigma. Tanto é que o direito de proteção de dados pessoais ele foi incluído como direito fundamental com a emenda constitucional 115 de 2022, eu acho que se não me engano. E essa questão da maturidade das empresas é importante também, porque muitas empresas, a gente preenche aí formulários na internet quase que o dia inteiro para fazer uma compra, alguma coisa, e a gente percebe que muitos dados são solicitados e que não faz o menor sentido você solicitar aquilo. Eu já participei, fui num concurso, tinha lá pedindo uma série de dados que assim, cara, eu me recusei a preencher. Mas só me recusei porque hoje você tem essa cultura da privacidade, da proteção dos seus dados. Porque se fosse antigamente, você preenchia, não queria nem saber. O cara então aproveita aquele formulário para coletar informações. Hoje, qual é a tua faixa salarial para uma coisa que não tem nada a ver com essa mudança de cultura que a gente está passando, a gente pergunta, para quê? Eu vou fornecer. Qual é a necessidade de eu fornecer esse meu dado? E a necessidade é um dos princípios explícitos dentro da lei. Sim, importantíssimo. É um dos 3 principais princípios ali da lei.
Mas o brasileiro sempre teve um fetiche com burocracia. Olha, apresenta o máximo possível de documentos. Você vai se cadastrar numa loja. Ela vai pedir sua certidão de nascimento. Para quê? Eu já estou aqui. Eu já estou aqui vivo. Precisa de mais prova? Eu vou pagar, não precisa. Então, mas a gente sempre teve um fetiche com burocracia. Sabe, eu estou pensando aqui, o que isso muda no nosso dia a dia? Talvez essa seja a palavra principal. Na empresa, eu preciso tomar conta e me preocupar. Eu mandei umas 20 pessoas virem aí na última palestra que o Humberto deu sobre essa questão do LGPD. E o que muda? Qual é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Evidentemente, no final das contas, é minha. Mas esse funcionário também é responsável, que deixou vazar. Então ele precisa saber que ele não será anonimizado porque ele tinha acesso ao banco de dados dos clientes. Sim. E uma pergunta importante: ele precisava ter acesso? Que é outra coisa que a gente tem que olhar para dentro das nossas empresas e olhar isso. Será que o Silvio, que trabalha numa outra área de sei lá, comunicação, precisa ter acesso aos dados da contabilidade? Ou a base de dados de cliente. Ou a base de dados de cliente. Isso é muito comum. Você dá um acesso irrestrito para todo mundo da empresa. E fala assim, não passa para ninguém não, tá? Exato. Pois é. Aí manda pelo WhatsApp. E aí manda pelo WhatsApp, baixa o PDF, gera um CSV com todos os dados do Isso. cliente e distribui via WhatsApp. Não há sistema de proteção. Mais aberto é impossível. Mais aberto é impossível. Então isso vai parar nos grupos de WhatsApp e daqui a pouco aquele dado está em qualquer lugar. Não adianta Então o é WhatsApp importante proteger, também que essa cultura dentro da empresa faça parte desse processo de você avaliar o seguinte: quem pode ter acesso aqui. Não é acesso restrito a todo mundo. Isso não é uma discriminação dentro da empresa, que eu também já ouvi isso, assim, não, você está me discriminando, você não deixa ter acesso à base de dados. Não, não é assim. Você não precisa ter acesso à base de dados. Você não precisa alterar a base de dados, você não precisa consultar a base de dados. Então essa preocupação também é importante para as empresas. Isso que o Júlio falou agora é o que a gente chama de política de controle de acesso. Está começando a ser explorada. Lá no prédio onde a gente sobe, você tem acesso a somente aquele andar. Você não pode ter acesso a outro. Porque o teu crachá, o condomínio determina que você só pode ir naquele andar. Porque se for em outro, de repente, você está disponibilizando e fornecendo seus dados pessoais em um local que não era para estar. Isso começou com hotéis, né? O cartão do hotel já te impede de ir em andares que você não tem acesso. Isso aí. É uma questão de segurança. Isso. Começou com a questão de segurança, mas hoje em dia já está mais dessa parte. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta difícil. Me deu a fim de fazer uma pergunta difícil. A gente tem 2 especialistas aqui para responder. O que isso muda no final das contas? Se eu sei que é um risco altíssimo vazarem os meus dados, tem horas que eu vou relaxar, vou falar, então amigo, já está minha cara lá na porta do condomínio, já está não sei o quê, já está lá não sei aonde, está não sei aonde, já dei meu CPF, não sei. Eu vou esperar, então, para ver se alguma coisa acontece. E se ficarem me ligando, eu bloqueio aqui. Pronto. Eu acho que a gente não pode ter esse pensamento assim... É porque é um pensamento, assim, digamos assim, um pouco derrotista. Porque você está aceitando... Não quis ofender. Não, está certo. Eu quero hipoteticamente. Talvez as pessoas que estão assistindo a gente falem, eu não quero mais saber, não. Eu dou meus dados. É tão complexo. Eles vão pegar de qualquer jeito. Sabe o que acontece? Já tá na internet. Falei com um amigo meu nos Estados Unidos no outro dia, eu falei, cara, eu tô falando aqui contigo, já não aguento mais aqui. Um monte de ligação de número. Ele falou, aqui tá pior. A gente não se conscientizou ainda da importância da proteção de dados. Porque a gente sabe, se sumiu, sei lá, R$100 da nossa carteira ou da conta bancária, a gente vai sentir. Mas se de repente um dado nosso vazar, a gente não vai sentir. Então, pelo fato da gente não sentir, talvez não tenha essa ligação emocional entre a gente e os nossos dados. E sempre ficou muito na sociedade aquela ideia de quem não deve não teme, quem esconde está querendo ocultar alguma coisa errada. Isso, para a proteção de dados, não é verdade. Eu quero ocultar aquilo que eu entendo que é necessário para proteger a minha intimidade e eu não quero que a sociedade saiba. Então, isso implica numa mudança de cultura, e mudança de cultura não é de um dia para o outro.
O Júlio falou da questão da Europa. A Europa sempre teve uma preocupação muito grande com a privacidade, desde lá dos anos 30. Você vê que nos anos 30, aquela máquina Enigma dos nazistas, não era dos nazistas, era de uma empresa privada que fazia e os nazistas encamparam. Então, desde os anos 30, já tinha na Alemanha uma preocupação com intimidade, com privacidade. Então, faz parte da cabeça do povo. E aqui no Brasil, a gente nunca teve essa preocupação. Por isso que eu diria que há uma certa resistência em se adequar à LGPD e se entender a importância da proteção de dados, porque é algo muito novo. E tudo que implica em mudança de pensamento, em mudança de cultura, isso não é de um dia para o outro. Você não muda a vida de um adulto de um dia para o outro. Você precisa conscientizá-lo, mostrar para ele essa importância. Eu acho muito importante campanhas educativas de governo, os trabalhos que vocês fazem aqui, porque são trabalhos que trazem para a pessoa, colocam, digamos assim, uma pulga atrás da orelha. Espera aí, eu não posso ter esse pensamento derrotista de aceitar que os meus dados serão vazados, porque esses dados fazem parte da minha vida. A minha vida pode ser monitorada e coisas ruins podem acontecer. Então, eu acho importante a gente ter essa conscientização. Agora eu vou... Se me permite, eu vou adicionar por outro ângulo. Ele falou sobre o ponto de vista do titular. Vou falar sobre o ponto de vista das empresas ou do poder público. A questão, vou dar uma relaxada se vai vazar ou não e tal. Você acaba gerando um dano reputacional para a empresa e para o poder público. Eu acho o pior dano. Aí você tangibilizou. Você, pum, e que vai custar muito mais do que a multa que você vai receber da NPD. Aí você tem um bruto risco. Aquela empresa ali, ela está reconhecida até agora, por causa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como uma empresa que vazou dados. Ela está reconhecida, então ela acaba perdendo confiança de quem se relaciona com ela. Então, o dano reputacional é bem grave. Também acho. Sabe? É bem grave. Você fica manchado, a sua imagem fica manchada por vazamento de dados. Então, por você não se preocupar. Concordo. Com os dados pessoais. Excelente, excelente, porque ali mexeu lá no banco. Exato. Mexeu no banco. Mexeu no banco. O cara fala, perdi 8 clientes, perdi 108 clientes, 4.800 clientes. Você perde parceiro de negócio, você não perde apenas cliente, você perde parceiro de negócio. Um parceiro de negócio não vai querer trabalhar com você sabendo que seus dados vão ser vazados. Você vai ter uma culpa em elegendo muito grande. Poxa, eu estou escolhendo uma empresa que vaza dados, então essa não vale a pena. Não vale. Vamos procurar uma que está... né? Porque você vê assim, algumas ações de pessoas em redes sociais, famosos, por exemplo, quantos patrocínios eles perdem por uma determinada ação. Isso vai acontecer também com a empresa. Isso aí, eu não gosto, nas minhas redes sociais, eu não tenho muitas agora, com o canal, a gente acaba tendo, porque é importante, mas eu não ponho família. E acabei tomando umas broncas por causa disso. Né? Por que não põe? Então, porque eu acho que não faz sentido. Eu não preciso dar essa exposição a quem não é do meu círculo. Que é outro tema sensível também. Saiu uma notícia essa semana de que milhares de crianças expostas em redes sociais estão sendo utilizadas para fazer deepfakes, pornografia infantil, pedofilia. Com o avanço da inteligência artificial. Que aí você expõe lá seu filho de forma maldosa, né? Que meu filho e tal. E aí quando você vê crianças brasileiras, saiu uma publicação de um relatório bem importante essa semana. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. E aí vamos de novo lá para a conta do banco. Sim. A gente estava fazendo uma discussão aqui sobre a questão lá do Sul, a necessidade de capturar dados, fazer monitoramento climático. Então você precisa coletar dados do continente. Sim. E aí um ex-presidente da Agência Nacional de Águas falou assim, você precisa coletar dados do oceano, porque esses dados influenciam diretamente no continente. Eu falei, tá, e por que não? Ele falou, por que não? Porque as companhias de petróleo que coletam esses dados, porque senão a plataforma, a história da onda centenária, né, acontece uma vez por ano. Não, mas deu um prejuízo de 48 bilhões numa plataforma. Então eu não quero que essa onda centenária aconteça, ou eu vou tomar medidas para mitigar essa onda centenária. Então as plataformas, as companhias de petróleo acabam coletando esses dados
Eu falei, tá aí, então por que não coleta esses dados e traz? Ele falou, não, porque tem segredo. Ali é a estratégia da empresa de petróleo. Eu falei, caramba, ela tem medo que vaze essa informação, porque ela não confia no governo, que precisa desses dados para cuidar da vida da população que ali vive. Que está exposta a esse risco. Está exposta. Mas será que efetivamente é um segredo comercial? É só o que eles afirmam é que é segredo industrial, comercial, né? Segredo deles, e custa muito caro fazer esse monitoramento no mar. Se custa caro fazer na cidade, imagina, no mar, nível de corrosão e tudo mais. E aí eles não querem compartilhar. Eu falei, não, então tem que parar. Então a gente tem que botar isso em lei. Sim. Que não pode explorar. Então você não vai mais poder explorar aqui, não, porque se você quiser, você vai ter que me dar esses dados. Eu sou governo, LGPD, sim, eu vou cuidar desses dados. Não poderia ser num processo judicial, em segredo de justiça, a coleta desses dados? Porque o segredo você pode ter segredo de justiça também em segredo industrial. Isso. A lei de propriedade industrial admite isso. Eu não entendo do assunto, mas eu acho muito difícil você ver dados a respeito do comportamento do mar constituírem em segredo comercial. Se for efetivamente isso. É para ver que tipo de dado é esse, que tipo de análise que se tem a partir daí. Se for uma análise puramente do comportamento do oceano, eu não vejo segredo industrial aí. Não, eu também não vejo, mas eles disseram que tem. Então, se tem uma preocupação com o vazamento dessa informação. Sim. E eu fico imaginando, se tem aqueles esquemas não lícitos de coletar informação, imagina numa petrolífera o volume de dinheiro que pode influenciar numa possível corrupção. São volumes que talvez incentivem algumas pessoas a vazar esses dados, correr esse risco. Verdade. Verdade. Então, talvez um contrato de sigilo na hora de coletar esses dados. Eu já fui numa outra vida professor de direito administrativo. Não me perguntem por quê, mas eu já fui professor de direito. Isso é um segredo industrial. Mas eu estou pensando, será que essa não era uma situação de requisição? Porque o poder público, em situações muito específicas, ele pode requisitar bens, bens móveis e imóveis. Não poderia requisitar esse documento? Ainda mais num momento desse, não. Isso é segurança. Ele vai requisitar informação. Para usar para uma atividade, eu acho que seria possível. É de se pensar. É óbvio que a gente não sabe o detalhe desse contexto. Né? Pois nem não. A gente aqui fazendo conjecturas. Isso, questão de vazamento de dados, como você falou, não é o vazamento de dados tratado na LGPD, que a LGPD é só dados pessoais. Sim. Porque tem também esse complexo, né? Dados pessoais. A LGPD é só para dados pessoais. Sensíveis. Isso aí. Bom, eu acho que a gente deu uma boa explanada com relação a essa questão do monitoramento, né? Do monitoramento, os celulares que mandam informação várias vezes ao dia, mas várias vezes ao dia, sem você necessariamente atender uma ligação, né? Porque você aceitou lá o Apple, o iOS, você deu um aceite e você deu um aceite no vincula para sempre. O Julian Assange, o criador daquele site Wikileaks, ele diz que o celular é uma máquina de monitoramento que também faz ligações. Isso aí. Provavelmente vocês já devem ter percebido isso, né? A gente está falando de algum assunto, vamos falar aqui de uma viagem, vamos para a Itália, alguma coisa nesse... Daqui a pouco começa a receber e-mails de promoção de Itália. Eu não tenho percebido, porque eu converso de tantas coisas aqui que ele manda variado, eu falo, nem percebo. Hoje vai ter um conta da China, você falou da China, eu tenho certeza que eu vou receber. No Instagram vai ter publicidade da China. Mas é isso, tá? Isso está o tempo todo nos ouvindo. Sim. E está o tempo todo nos ouvindo e compartilhando essa informação com quem monetiza esses dados. Porque a gente também está falando de monetização. Todo mundo diz aí que os dados são o novo petróleo, né? Esse jargão já tem algum tempo. Já está batido. Mas é isso. A partir do momento, e isso não interfere, não fere a LGPD. Quando você usa os dados demográficos, dados que não identificam a pessoa, não identificam o cidadão, não é errado você utilizar isso. Utilizar um comportamento, desde que esse comportamento não seja individualizado.
Então, muitas empresas já utilizam esses dados, inclusive dados pluviométricos, para mudança de, por exemplo, algumas redes de varejo utilizam. Eles sabem que vai mudar o tempo, vai esfriar, eles mudam, inclusive, a vitrine da loja para induzir esse comportamento do cliente na hora de comprar aquela determinada roupa. O camelô também, eu acho, né? O camelô, ele vende guarda-chuva, ele já parece guarda-chuva. Você falou, ele é melhor do que esse cara qualquer tirou um. o guarda-chuva, cara? Tava sol até agora há pouco. Complementando o que o Júlio falou, a LGPD ela não proíbe o tratamento de dados pessoais. Nunca. Ela não tem esse objetivo. O objetivo dela é informar os titulares a maneira pela qual os dados dela serão tratados. É isso, para isso que ela veio. Ela não proíbe o tratamento de dados pessoais. Ou seja, até porque se proibisse, o mundo ia acabar. Na verdade, é o seguinte, você só pode, digamos assim, tratar, ou seja, usar os dados pessoais nas hipóteses específicas da lei. A lei tem um rol, uma lista taxativa, bem restrita de situações. A empresa e os órgãos públicos, eles só podem usar, analisar e avaliar esses dados nessas situações específicas. É ele que vai determinar. Então, como o Silvio falou muito bem, fugindo disso, dessas hipóteses, é um tratamento ilegal. Imagino que você informe para o titular, olha, eu vou coletar os seus dados pessoais para esta finalidade. Se você coletar para uma outra finalidade que não foi informada para o titular, essa coleta para esta outra finalidade, ela não vai ser legal. Na engenharia, na química, eu perguntei sobre a responsabilidade para o presidente da Confederação, do Conselho Federal de Química. Como é que funciona se um químico assina um determinado produto e esse produto é comercializado de forma diversa? Aí ele falou, não existe essa possibilidade. Eu falei, não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de desassociar o engenheiro químico responsável por aquele produto da propaganda do produto. Eu falei, mas e a pressão comercial, porque é o comercial que leva dinheiro para dentro da empresa, que pegou, fez o folder e saiu dizendo que aquele condicionador de ar pode ser usado num restaurante, quando não pode, porque não tem filtro e não faz renovação de ar, não pode, normas, legislação. Ele falou, para nós, para a gente aqui no conselho, não há. Ele tem que pedir para sair da empresa se o comercial não fizer essa interação com ele. Aí eu perguntei, tá, mas isso funciona na verdade? Se funciona na verdade ou não é outra história. A questão é que se a gente tiver uma denúncia ou perceber, ele vai perder, ele vai sofrer as sanções. Sim. Eu falei, opa, legal, esse cara respondeu como você respondeu agora há pouco, respondeu muito preciso. Ele não disse que não vai acontecer, ele disse que vai mitigar para que não aconteça e que existe punição para isso. O camarada que está lá na empresa gerindo esses dados, o cara de TI que está gerindo esses dados, qual é a responsabilização que ele tem quando de repente o cara do comercial, o grandão, chegou para ele e falou, vê aí a Dona Maria, se ela comprou porque eu soube que ela ganhou na loto, ou o interesse que ela tem num carro X. Aí ele vai lá para... não, ela gosta de Mercedes. De Mercedes? Vamos agora com uma Mercedes lá na casa dela. Falou, a senhora fica com Mercedes aí uma semana, não tem problema. Meu filho, mas se eu não quiser, se não quer, é comigo. Ela vai querer, porque na hora que ela olha que tem uma quantidade de dinheiro, ela fala, o garoto tão gente boa, né? Adivinhou o meu sonho de vida. Onde está a responsabilidade, ou como que pode ser responsabilizado? Porque nessa hora que você individualiza a responsabilidade, assim como lá no engenheiro químico, a história muda, né? Ele fala, doutor, senhor me desculpa, mas eu não posso... Não, que isso, vamos lá para a festa lá em casa hoje à noite. Não, eu posso até ir para a festa, mas eu não posso te dar esses dados, não, porque eu posso ser preso com essa história, eu posso sofrer uma multa gigantesca, sei lá.
Bom, assim, analisando a sua pergunta, muito pertinente, muito bacana, eu acho o seguinte, a responsabilização individual desses colaboradores, eu acho que depende primeiramente de que os mesmos sejam treinados e capacitados, orientados, para que eles saibam as responsabilidades no tratamento de dados pessoais dentro da organização. Porque se eles não souberem, é complicado. Então, eu acho que o movimento vem de cima para baixo, da alta gestão para baixo. Então, eu acho nesse ponto específico, a capacitação e o treinamento do corpo, da ponta de uma organização é de fundamental relevância, porque se não tiver uma capacitação vinda de cima para baixo, como que eles vão saber? De que maneira vai ser tratado aqueles dados pessoais? O que pode, o que não. O que pode, não. Além disso, para além disso, também tem que a organização ter um programa de adequação à LGPD, porque se não tiver, como que vai ser orientado? Como que vai ser capacitado o corpo funcional da organização? Não tem como. Então, se a gente extrair, o que você precisa é capacitar. Eu acho que eu estou no caminho certo, que eu mandei uma turma boa para cá para ouvir disso, mais do que os consultores dentro da empresa. Ouvir de fora, falar assim, nossa, é mesmo, a coisa é para valer, nossa, isso pode dar ruim, então vamos nos preocupar mais. Porque a reputação da organização pode ser ferida Sim. mortalmente, né? E quando o Silvio falou, se me permite, Salles, quando ele fala do treinamento, da capacitação, da conscientização, não importa o nome que a gente der a isso, por trás disso também tem a responsabilização. Então é a partir dali que se sabe qual é a responsabilidade de cada um, qual é o papel de cada um. E quando a gente fala em programa, essa coisa tem que ser continuado. Não existe uma adequação estanque. Vou entrar, vou fazer a adequação, saiu, estou adequado para o resto da vida. Não é. Não, é constante. Porque você muda profissional, você muda produto, você muda relação comercial. Então, tudo isso precisa ser acompanhado. Você mudou a função dele dentro da empresa. Você mudou a função dentro da empresa. Então, assim, você precisa ter todo isso tem que estar claro num programa, porque eu vejo muito isso, né? As empresas contratam, vou contratar uma consultoria, vou contratar um advogado para fazer a adequação da minha empresa. Adequou. 3 meses depois, qualquer mudança, a não ser que ele não tenha mais contrato com ninguém, os funcionários sejam os mesmos, o que não acontece, né? O que não acontece, a gente sabe que o mundo é dinâmico. Então, assim, qualquer mexidinha nisso é suficiente para você já não estar mais adequado, e o pior é você achar que está e não está. Então, assim, é importante que esses programas de adequação, de proteção de dados, eles sejam perenes. Eles não são estanques. A adequação não é um retrato. O retrato, naquele momento, você está adequado. Mas pode ser que no dia seguinte já não esteja mais. Então, até porque tem o monitoramento, que é outra fase importantíssima. Não adianta você colocar o programa, pronto, igual esse tablet está aqui. Não, você tem que monitorar. Até porque nós temos autoridade que fiscaliza. Aí cabe a questão de você reforçar o poder da autoridade, que ela precisa ter um reforço no poder dela, mas nós temos uma autoridade já constituída por lei. Silvio, posso polemizar? Sabe qual a verdadeira autoridade que fiscaliza? O advogado. Porque você tem uma autoridade no Brasil, mas você tem 1 milhão de advogados. Então, eu acho mais provável uma empresa ser impactada por uma ação judicial em que você tem um advogado, talvez como esse ator principal, desculpa se eu estou sendo parcial, do que a autoridade. Eu concordo contigo. Porque é uma única autoridade. Inclusive, talvez esse efeito negativo dessa ação judicial possa ser ainda mais grave do que uma atuação da autoridade. Eu concordo com ele. Quando eu cito autoridade, é porque eu quero reforçar a existência da autoridade. Porque se você for tratar de outros assuntos, talvez você não tenha uma autoridade fiscalizatória. No caso da LGPD, é explícito a criação e a existência e a atuação da autoridade. Então, isso que ele falou é verdade, eu concordo com ele. Mas também, a partir do momento que você é penalizado pela autoridade, gera um dano reputacional gigantesco também. Isso. Saber que existe uma bigorna e tem alguém segurando ela. Isso. Exato. Só que esse processo de convencimento, ele não... quer dizer, na minha percepção,
Ele não pode ser só para isso, olha, você vai ser penalizado, olha, você vai sofrer uma multa. Eu acho que não, eu acho que o caminho tem que ser outro. É um caminho com o olhar da proteção dos dados do teu cliente, com o olhar do reputacional, que é um custo muito maior do que efetivamente uma multa. Porque pior que seja a multa, em tese teu fluxo de caixa paga. Mas esse dano reputacional não paga. A tua imagem, a imagem da tua empresa tem um valor muito maior do que qualquer multa que qualquer autoridade venha a aplicar. Então, acho que essa abordagem também junto às empresas, ela não pode ser só com o olhar de uma adequação à lei. Você tem que se adequar. Adequar a lei, todo mundo sabe que tem que se adequar. Sob pena. Não é isso. Não é isso assusta mais do que aproxima a cultura. Não é isso. É ter um outro olhar e uma outra abordagem. As empresas precisam sofrer uma abordagem diferente sem essa questão da adequação. Porque a partir do momento que o cara utiliza só por medo da lei, ele vai usar só por um período. É igual o cinto de segurança. Sim. O cinto de segurança a gente tem que utilizar não é porque a gente tem medo de levar multa. Não é, porque se sofrer um acidente, a gente corre um risco muito maior de lesões que em muitos casos serão irrecuperáveis até a tua própria vida. Cinto de segurança salva a vida. Lei seca. Eu não tenho que não beber com medo de ser pego na lei seca. Eu tenho que não beber e não dirigir sob o risco de causar um mal a mim e a terceiros, que é pior ainda. Se for só a mim, não tem problema. O problema é quando eu causo um mal a um terceiro. Que eu tiro a vida de um pai de uma família, tiro a vida de um jovem que tem um potencial enorme. Então, essa questão do medo da punição, ela não pode ser o principal fator para um processo de adequação LGPD. Muito pelo contrário. É por isso que quando o Silvio falou das lideranças, nesse caso, eu acho que tem que ser top-down mesmo. A liderança tem que estar consciente que aquilo ali não é mais uma lei que ele tem que seguir. Não. Por trás daquilo ali está a sustentação do negócio dele. Isso é muito, muito importante. E esse tipo de abordagem também é fundamental. Porque se for só pelo medo da lei, o cara vai fazer só para se livrar daquilo ali. Mas ele não vai incorporar aquilo na cultura da empresa. ESG é isso. Tem muita gente que faz ESG só para dizer que é ESG, mas não está incorporado na cultura. Então, quando não incorpora na cultura, aquilo tem prazo de validade. Tá só lá no site, né? É isso. É fácil. Qual é a política? Está no site. Quem tá que leu? Site. Qual o funcionário que leu? Ninguém vai ler. Nem a sua secretária que ajudou a fazer a correção ortográfica. Pois é, eu já vi casos do cara copiar e colar a política de alguém, botar lá e você vai ler, a política está no nome de outra empresa. Exatamente. Então, o cara nem se atentou a isso. Não, eu tenho que ter uma política. Vou botar aqui, bota de para dizer que teve, ó. Tive, não tem problema. Só que está no nome de outra empresa. Ele nem reparou isso. Então é muito comum isso também, né? Mas esse viés que ele falou, que importa numa mudança de cultura, é importante, porque essa mudança traz para a pessoa, para os colaboradores da organização, de que a proteção de dados pessoais é uma causa relevante, é uma causa cara. Em 2024. Eu acho interessante o que vocês estão falando, porque mostra o seguinte: o empresário não pode ser levado a decidir com medo. Eu vejo que essa coisa do medo da sanção, eu acho que a melhor forma de você convencer a adequação, e veja, eu não acho que seja talvez o mais apropriado, né, da adequação à LGPD, mas à legislação, porque você tem aí normas internas, de repente, da Anvisa, da Anatel, do Bacen, que vão também tratar de proteção de dados. O que eu vejo assim é o seguinte: você tem que falar que com essa adequação a sua empresa vai ficar mais eficiente. Porque quando você faz um mapeamento de dados da empresa, certamente você vai descobrir alguns processos e procedimentos que são desnecessários e repetitivos. Você vai cortar, você pode até ter economia. E quando você se preocupa com a legislação de proteção de dados, você vai ter uma empresa mais segura, porque certamente você vai se preocupar com segurança que muitas vezes você nunca tomou cuidado. Então, a eficiência e segurança são as melhores formas de você convencer o empresário a se adequar à legislação. Perfeito. Professor, Perfeito. Isso é um diferencial competitivo para as empresas. Concordo. E eu acho que isso é que tem que ser. Isso agrega valor. Isso é um diferencial competitivo para as empresas que seguem essa legislação, como o professor falou, a adequação à legislação, não só a proteção, a legislação. Porque é um ecossistema. Isso mesmo. É um ecossistema protetivo. Né? Que aí você não protege a questão da empresa, você protege quem se relaciona com a empresa. A partir do momento que você mostra para os seus clientes que você está respeitando a imagem e a figura dele, você está falando assim, nele, olha, eu sou um bom fornecedor de serviços. E o Silvio sabe, hoje em dia, a administração pública, o governo em geral, que é um grande contratador
muitas empresas privadas trabalham exclusivamente para a administração pública, já está exigindo esse processo de adequação. Então, quando eu falo de diferencial competitivo, é isso. Se a sua empresa não está adequada, você não consegue participar daquela licitação, daquela contratação. Então, assim, você fica de fora. Então, esse olhar do diferencial competitivo é importante para que as empresas estejam adequadas e estejam no mercado, prontas a participar de qualquer processo. Porque se o público está exigindo, o privado já vai exigir também. Sabe uma coisa interessante? Um amigo meu dizia o seguinte, ele diz que quando você não sabe fazer a proposta de um determinado produto ou serviço, é porque você não entende daquele produto ou serviço. O mínimo é você saber fazer a proposta. E quando você está cuidando, você falou de olhar todo o seu processo na empresa, de repente não está vazando nenhum dado necessariamente de um cliente. Numa proposta estará, porque tem lá a informação identificando aquele cliente. Mas quando o cara, quando você olha, você fala, proposta é para o cliente. E tem que estar escrito na proposta que aquelas informações são específicas para aquele processo e que o cliente não pode repassar a outro aquela proposta. É para ele específico e as informações são sigilosas e restritas a ele. Cláusula de confidencialidade. Essa é uma coisa importante, Sim. de estar nas propostas dos próprios clientes e ele cuidar para que ela não vaze, porque senão ele está criando um fornecedor, um competidor novo, que fala, então ele inclui isso aqui. Mas aí entra o que eu havia falado. O colaborador, ele precisa ser orientado para tal. Ele precisa saber, ele precisa receber uma orientação de cima para baixo, uma certa modelagem de documento, o que ele pode pedir ou não. Porque ele não vai parir do nada, esse aqui eu não vou poder pedir dele. Ele precisa ser orientado e capacitado de cima para baixo. Eu posso polemizar de novo? Eu vou polemizar a cada 10 minutos, porque a OAB exige que a gente polemize. É o contraditório. Como é que fica essa situação? Como é que vocês pensam essa situação desses colaboradores que são mais jovens, dessa geração Z? Que eles foram criados numa cultura de internet e numa cultura de exposição. E o interior da empresa é o contrário. Você não vai ficar tirando foto em locais específicos da empresa, numa sala de reunião, numa sala onde você tem quadros com estratégias de negócio. Como é que vocês entendem que deva ser esse aculturamento dessas novas gerações? Porque eles não aprenderam em casa, não aprenderam no colégio, não aprenderam na faculdade e sobraram para vocês. De repente, se eu Pior fosse do que isso, além de não aprender, eles viram lá no TikTok, eu compartilhando tudo. Exato. Então, pegando esse gancho, de repente, você como uma alta gestão dessa empresa, de repente você deveria fazer uma orientação, uma capacitação mais atrativa, não uma orientação, treinamento, capacitação fechada. Alguma Talvez coisa um onboarding. gamificada. Eu acho que deve ser um onboarding quando você admitir a pessoa, já via que aquela idade, você já começa digamos assim, a doutrinar ali. E isso faz uma gamificação, assim, um gamezinho bacana para orientar aquele colaborador mais jovem de que maneira ele deve atuar lá na ponta. Mas sabe onde está o nosso desafio? A base da nossa economia é de pequena e microempresa. Ali está o desafio. Porque para Vale fazer isso é muito fácil. Isso, é verdade. Para Petrobras fazer isso é muito fácil. Está todo mundo sabendo o que pode ou não passar à frente. Como é que você faz isso na padaria? Programa de compliance da padaria. São perguntas, né, que não tem resposta. E não deve ter o compliance? Tem que ter. Mas ter, como que você fala para o dono da padaria que ele tem que chamar o Bill, o João, o Pedro, falou, não fica falando para todo mundo que a Dona Maria vem todo dia aqui às 4 da tarde, cara. Essa é a preocupação. Mas a Dona Maria vem todo dia às 4 da tarde. Não, fala. Eu tô falando para você, fala baixo, você tá falando só comigo. Tá todo mundo ouvindo. Mas qual é o problema? É porque todo mundo faz. Como você falou, eu aprendi no TikTok. Verdade. Mas essa Universidade do TikTok. Essa preocupação dele é super válida e pertinente e foi reproduzida lá na NPD, naqueles guias orientativos que eles emitem. Eles fizeram um específico para empresas de pequeno porte, que aí eles tentam dar uma luz para como as empresas de microempresas e empresas de pequeno porte
atuam nessa questão da proteção de dados pessoais? Então vamos lá. Quando a gente pede para fazer os cortes, às vezes vem assim: 10 dicas, 3 dicas para. Quais são as 3 dicas? Não vou falar 10, que é judiar. 10 é bastante. Mas Tem que 3 chat dicas GPT. para o cara pequenininho, para a padaria do seu Pedro, o posto de gasolina do seu Joaquim. Quais são as dicas que a gente pode dar para ele dar o primeiro passo? Ele acabou de assistir o podcast e qual é o primeiro passo? Como é que ele age amanhã? Ele já entendeu, falou, caramba, isso é sério mesmo. Isso pode prejudicar a reputação da minha padaria, porque a Dona Maria não vem mais aqui às 4 da tarde, vai comprar na outra, que fica a 2 quadras de distância, porque ela entendeu que ali não é bom, que o falador do meu padeiro... Não basta o pão ser bom, né? Não basta Isso. o pão ser bom. Quais são as 3 dicas que a gente poderia dar para esse pequeno? A primeira dica é o seguinte, acho que talvez a questão da forma de abordagem. De repente você é abordado na hora do almoço, acho que não tem que ser uma coisa professoral, você fazer uma reunião. Então na hora do almoço, de repente tem um momento em que você vai ficar muito tempo com ele junto, você começa a conversar, olha, esse nosso ambiente aqui é um ambiente onde a gente não compartilha nada. Você não vai tirar foto, você não vai reclamar de nada na internet. Esse é um ambiente aqui que é um ambiente que vai ficar protegido. A gente não pode... mas todo mundo faz. Olha, não interessa como as pessoas fazem. A gente tem que manter esse ambiente seguro. E acho que a melhor forma de você mostrar, especialmente para esse público mais jovem, é você mostrando por situações que deram errado. Recentemente, uma moça que ela era garçonete de um restaurante americano, ela se filmou e filmou um frequentador do restaurante, né, um comensal, que estava almoçando com uma boneca inflável de plástico. Estava a boneca inflável toda torta na cadeira e ela filmou o rosto dela e depois filmou o ambiente. Claro que ela foi demitida. Mas ela falou depois, eu sabia que ia ser demitida, mas eu corri o risco. Então você vê que isso é um caso específico em que você percebe que é o seguinte, ela sabia e ela tinha uma fé. E eu acho que você tem que mostrar isso para o seu colaborador. Olha só o que aconteceu com essa pessoa. Você acha que alguém vai contratá-la depois? Ela vai ser a moça, a garçonete da filmagem. Isso vai acompanhar a pessoa para sempre. Porque uma coisa errada que você faz na internet vai te acompanhar para sempre. O seu nome vai estar na matéria do jornal. Quem for te contratar vai procurar na internet, vai achar alguma coisa. Então, você tem que pensar o seguinte. O ambiente de trabalho é um ambiente sagrado. E você tem que preservar esse ambiente e não expor na internet esse ambiente, porque não há necessidade e você tem que protegê-lo. É por aí. Existe o valuation profissional, da empresarial, mas também tem o valuation pessoal, né? Então, o que o professor falou é isso. Você tem que manter a sua reputação em dia, para que seu valuation esteja sempre alto. Ela é confiável. Ela é confiável. Ela pode simplesmente trocar de padaria, porque o horário ali na padaria A não dava para ela, mas o horário na padaria B dá. Sim. Então, ela não vai trocar porque ela fez um procedimento inadequado. E aí o outro vai falar, não, essa menina não. Trabalha direitinho e tudo, mas ela faz umas coisas aí de celular, não funciona não. Ou seja, ela expôs um consumidor, quer dizer, a gente não sabe nem o que ele estava fazendo lá, mas não fez nada de ilegal, não tinha razão. E essa geração é interessante porque ela não apenas filmou o rapaz, ela também se filmou. Ela mostrou o rosto dela com a camisa do restaurante no restaurante e depois virou a câmera do celular filmando o rapaz. Quer dizer, há uma coisa de não só de exposição do outro, mas também de exposição de si. Isso é muito sério. Tem um apetite ao risco muito grande. Bom, falamos um ponto. Silvio, quais são os pontos 2 e 3? Eu vou deixar para os especialistas. São perguntas difíceis, hein? Tá vendo? Essa pergunta é muito difícil. Porque assim, você considerando os portes das empresas, né? Se você for para as microempresas... Para a base da nossa economia. Para a base da economia, é uma situação bem complicada mesmo. Ele tem que preservar esses dados. Não tenho resposta pronta. Eu tenho que pensar. A gente tem que preservar, imagino eu, preservar esses dados o máximo possível, bem na linha dessa menina que gostei da... fotografou e que expôs, mas preservar o cadastro do cliente, a informação, o endereço, com a quantidade de entregadores que você hoje pede. Sim. Exato. Exatamente. Não, todo dia às 4 da tarde ela pede. Não, então hoje às 4 da tarde ela vai receber o assaltante. Exato. Porque já é normal, o próprio porteiro já sabe. Exatamente.
Sobe até porque ela é chata. Ela liga para cá 4 vezes quando está Sim. perto das 4 horas para saber. Então, guardar isso, o cara pode estar envolvido até numa possibilidade de assalto, Sim. Sim. Questão de segurança pública. porque vai dizer, o porteiro, primeira coisa que ele vai responder, foi o rapaz da padaria A. Ou então nem é, mas ele vai chegar e falar assim, Não, não, pra hoje o ele- pra entregador não ele é. veio, eu tô indo É. Para ele é. E Uma ele pessoa vai deixar mancomunada, subir, porque é como isso, as pessoas criam hábitos. E esses hábitos são conhecidos. Então vai ser normal para o porteiro que chegue o entregador para entregar alguma coisa para a Dona Maria às 4 horas da tarde. A padaria, por exemplo. A parada é complicada. É um dos desafios, eu acho que assim, eu considero como um dos grandes desafios da LGPD é a chegada na ponta. Quando eu falo que tem que vir de baixo para cima, mas quando você chega numa camada mais abaixo, que é o caso, por exemplo, das microempresas, empresas de pequeno porte, como que você vai exigir que elas, por exemplo, elas consultem de maneira regular o site da NPD, por exemplo, para olhar... Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. É um desafio muito grande. E Gigante, a base da gigante, nossa né? economia. E a base da economia. A farmácia tem dados. Farmácia. Sim. Que não precisa ser de uma grande Farmácia rede. é dá um outra- podcast, dá pra fazer um podcast. Dá para fazer denúncias. podcast. E a Um gente podcast é responsável, muito sério. porque a gente Isso, troca o isso. nosso dado por um desconto. Que não é Que é desconto. fictício. Que não é fictício. desconto, Que é isso. Aquele desconto não existe. Numa rede de farmácia, a menina no outro dia para mim, Não o existe. senhor quer dar os seus dados? Querida, olha só, eu não quero porque eu não gosto, não acho sério o dono dessa rede de farmácias. Mas cansa a gente falar isso toda Sim. vez. Ah. Mas Eu falei, tão obrigado e a eu isso, vou né? ter algum desconto? Não. Alguns produtos, eu falei, eu não quero. Agora, aquele teu dado, aquele teu consumo na farmácia pode estar sendo vendido, não estou dizendo que seja, tá? Longe de mim, mas Mas na é percepção possível. tecnológica, ele pode estar sendo vendido por um plano de saúde, por exemplo, que vai fazer uma avaliação se você tem uma doença pré-existente Aí você ou não. respondeu que não. Você você respondeu mentiu. que não. Você Mentiu. respondeu que não. Aí ele falou, como não? Você está tá comprando errado. remédio. Você está errado em responder que não. Isso Tá também errado. Não exime a tua responsabilidade disso. Mas que de fato... Isso é para mostrar que mentira tem perna curta. Pois é, mas que de fato isso pode acontecer sim. Então está todo mundo interessado nos seus dados, no seu hábito de consumo. E isso tem valor. Que Isso tem muito parada valor. complicada. E algumas farmácias, não vou dizer que sejam todas, tem empresas de dados. Elas começaram a montar empresas de dados e estão revendendo os dados. Algumas dessas para seguro-saúde e outras coisas por aí. Porque as possibilidades... Ter o seu comportamento de compra numa farmácia diz muito sobre você. A possibilidade de perfilar e de inferir comportamentos é gigantesca. É coisa assim que a gente não tem limite. Aquele caso da gravidez, né, da loja que descobriu que não estava Isso que eu grávida. ia falar. Esse caso é emblemático, né? Então um pai recebeu de uma rede, acho que americana, né? Target. Promoções para quem está grávida, para uma pessoa grávida, uma mulher grávida. Só que a filha dele, e ele não sabia, que a filha não está grávida, não é possível. Mas a filha dele usava o dado dele para conseguir os descontos na loja. E a loja foi acompanhando o consumo e aí percebeu que e existe um hábito para quem está grávida, para a mulher grávida, que ela compra algumas coisas naquele, são cremes, zinco, né? zinco. Foi Zinco e zinco, magnésio. Foi zinco, Ela era uma mulher que estava em idade sexual, né? E ela começou a comprar um produto que ela não comprou antes, que era zinco e magnésio. Zinco e magnésio. E o que aconteceu? Pois é. E aí ele descobriu que ela estava grávida pela rede, que ele recebeu promoções. Que desconto caro, hein? Que desconto, cara. Que jantar deve ter sido aquilo com a família, né? Então, pois é. Maldito zinco. Você vê o que é feito com os dados. Os dados são feitos para esse nosso hábito de consumo serve para isso. Juro que também. assustador é o seguinte, é você ter uma loja que consegue descobrir que uma mulher está grávida, uma das coisas mais íntimas e mais importantes da vida humana, a partir do seu comportamento de compras banal numa loja. Isso é assustador. Isso que é assustador. Ainda tem o outro lado, tá? Porque, assim, semana passada eu ouvi, numa das notícias lá que eu coloquei lá naquele meu
meu clipping lá. Faz propaganda É dele. importante fazer. Faz o mexer, faz o mexer. Eu faço um clipping semanal assim, de notícias. Eu vou compilando e tal, vou colocando. Fala onde que encontra. LinkedIn, né? LinkedIn, Lá no LinkedIn eu divulgo assim uma sessão de notícias bem bacana. E aí eu ouvi num podcast do All Prime falando que as farmácias, além de monitorar os titulares, as pessoas comuns, entre aspas, né? Elas monitoram os médicos também. Elas monitoram os médicos. Quando você dá a receita no balcão e eles analisam o pedido lá com CRM, eles pegam e veem os dados pessoais do médico para entrar em contato com o médico. Aí tem, olha... Capturar leads. Para fornecer determinados remédios. Não são todos os médicos. Mas vocês me deram uma... É uma questão muito grave. Muito sinistra. Vocês me deram um motivo que eu acho que é a reputação. Sim, claro. É o mais importante. Reputação. Ele vai se preocupar por conta da reputação. Quem é que não quer ter uma empresa que seja confiável? Exatamente. Com certeza. Ah, mas eu vendo o meu produto barato. Tá bom. Você quer ter uma boa reputação. Você não... O cara desiste de comprar o produto de R$ 1,99 se ele sabe que os dados dele vão... Dali a pouco ele está recebendo ligação. Vão voar. O que ele economizou ali, ele vai perder muito mais lá na frente. Né? Então, você vai. Então, você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, curte, aperta o sininho, vem participar. Nós, Júlio, não somos muitos, mas a turma aqui é bem competente, né? Pô, bastante. O que a gente precisa é de braços. A gente precisa de braços para transformar a nossa realidade. Você faz parte da nossa realidade. Então, quer mudar a sua visão, a sua participação no mercado, melhorar a sua qualidade de vida, vem para cá, vem discutir essas questões. Se você é pequeno, microempresário, vem para cá, 2 professores aqui extraordinários, para encontrar solução para o teu negócio. De repente, nem é tão caro quanto você imagina e pode te gerar resultados reputacionais intangíveis. Então, vem para cá e participa com a gente. Vamos para as considerações finais? Vamos lá, começar. Olha, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu quero agradecer, foi um prazer conversar com vocês. Eu nem senti o tempo passar, e essa iniciativa que vocês tiveram é maravilhosa, porque eu acho que o podcast talvez seja a forma mais divertida e mais interessante de levar conhecimento. Ou seja, de certa maneira, eu vi aqui dos meus colegas de mesa uma verdadeira aula, e eu acho que foi uma aula muito agradável e que certamente as pessoas vão aprender muito. O que eu quero talvez deixar como palavra final é o seguinte: a proteção de dados, os nossos dados pessoais são muito importantes, porque tem a ver com a parte mais valiosa da nossa vida, a nossa intimidade, o nosso comportamento, o nosso sentimento, os nossos segredos, e a gente tem que preservar. Pode não ser tangível, mas são muito importantes, e a gente precisa mudar a nossa cultura e começar a nos proteger. Proteger o que é mais importante não é proteger o que nós fizemos de errado, é proteger aquilo que nos torna mais humano. Então, muito obrigado. Bacana de novo, hein? Gostei. Doutor Júlio. Ótima finalização. Eu te falei que eu ia trazer um time bom aqui. Então... Eu pedi pro ChatGPT fazer isso. Mas, Salles, agradecer a todo mundo que nos ouve, nos assiste, né? E deixar em aberto também para que as pessoas, ao comentarem o vídeo, se tiver alguma dúvida, pode fazer, que a gente responde num outro momento, até para que a gente possa fazer um novo, né? Então, acho que esse assunto aqui é difícil de esgotar, a gente está sempre trabalhando nisso. Dizer também, Salles, que a associação está com uma pesquisa em andamento junto aos seus associados para que a gente possa identificar e produzir um estudo, tão logo se termine esse prazo da pesquisa, para que a gente consiga perceber como é que está o nível de maturidade de adequação à legislação das empresas associadas da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Esse trabalho é importantíssimo para que a gente saiba... E esse trabalho é segmentado, não é identificado individualmente, então ninguém vai ter a sua empresa exposta em relação ao seu nível de maturidade, mas serve justamente para que a gente possa perceber como está o nosso corpo associativo.
Como é que estão as empresas Como é que esse recorte da sociedade está se comportando, está exatamente, visualizando essa... e que a gente já trouxe toda essa preocupação até com a questão reputacional. E tão logo a gente publica o estudo, a gente vai oferecer um curso gratuito de 12 horas para todos os associados e todo o seu corpo funcional também. Então, essa é uma oferta da associação comercial para que seu corpo de associados possa ter a consciência do que é a proteção de dados e tratar essa questão da reputação, porque é fundamental. A gente faz questão de que essa base de associados seja a melhor possível. E para isso a gente precisa, com educação, que foi o que a gente discutiu aqui, passar essa informação para eles. Mais uma vez, obrigado, Salles. Então quer dizer que a gente estava falando ali para ele que ele podia pensar que era caro e tudo mais. Na verdade, pode ser de graça. Pode ser de ao graça. custo de uma passagem de metrô, porque o metrô está aqui pertinho, não é isso? Exatamente. Então, até ele não vai nem gastar com a passagem, porque esse curso é online, é ao vivo, mas é online. Então ele pode estar no conforto do lar dele, no conforto da empresa dele, para ele poder acompanhar. Vão ser 6 aulas de 2 horas, totalizando 12 horas de carga horária, falando de proteção de dados, segurança da informação. Então a gente já convida aos associados que respondam a pesquisa. A gente vai produzir esse estudo, vai fazer um evento na produção desse estudo, e já fica o convite também aqui, professor Walter, o Silvio também, a participar desse evento de lançamento do estudo, para que a gente possa mostrar qual foi o resultado e efetivamente anunciar o nosso treinamento para todo esse corpo funcional e as empresas associadas da Associação Comercial. Bacana. Parabéns. Silvio, a bola é tua. Rapaz, eu tô no último, assim, né? Aí, você vai fechar com chave de ouro. Pô, assim, eu quero agradecer o espaço da associação, ratificar esse agradecimento. Falar que é uma honra estar aqui com o meu professor. Ele foi meu professor na pós. Pô, cara, é top, sabe? Concordo com você. Para mim é top. E acabou se tornando amigo. Então, melhor ainda. Júlio, que eu conheço a longa data, então eu agradeço muito. Falar que a jornada de proteção de dados pessoais é uma jornada árdua, mas compensa. Vale. Vale tanto, não vou nem falar que vale a pena, porque se eu falar que vale a pena, eu vou estar indicando que vale uma penalização. Então eu vou falar que só vale. Vale a gente entrar nessa jornada de se adequar e de observar a LGPD e a própria proteção de dados pessoais. Se você parar para ver, até se tornou um direito fundamental que está embutido na nossa Constituição Federal. Então, se tornou um direito fundamental nosso. Então, para você ver a relevância da proteção de dados pessoais no cenário de 2024. Para o resto da vida. Amém. É uma cláusula pétrea. É isso aí. Um direito fundamental, não pode ser mudado. Pode mudar a Constituição, mas o dado pessoal, proteção de dado pessoal não pode ser modificado. Uma cláusula pétrea. Fantástico. Continua com a gente, tem bastante coisa ainda pela frente para a gente conversar.